Meu nome é Vivian, do canal Plantar e Viver, e o tema do vídeo de hoje é rega da rosa do deserto. Vamos tentar responder a pergunta: quando regar a rosa do deserto? Sempre que o substrato estiver seco. Sempre que o substrato estiver seco. É um pouco difícil, às vezes, quando a gente não tem muita experiência, saber quando o substrato está seco. Só observando, porque às vezes o substrato está seco sobre o vaso, mas dentro do vaso ele ainda está molhado. Então, qual seria uma forma bacana da gente saber se o substrato está seco? Ou até mesmo quando a gente troca de substrato, porque, digamos assim, eu já sou adaptada a esse substrato que eu uso, eu já sei mais ou menos o tempo que eu tenho para poder regar as minhas plantas. O que ocorre? Quando a gente troca de substrato, isso pode variar, porque pode ser um substrato mais fino, que demora um pouco mais de tempo para secar. Ou então, quando a gente não tem muita experiência, o importante é a gente saber que está seco. E para isso a gente pode fazer o teste do dedo. Colocar o dedo aqui na beirinha do vaso, escolher uma bordinha do vaso, ir afastando um pouquinho e sentir se dentro do vaso o substrato já está seco. Secou, pode fazer a rega tranquilamente. Se o substrato ainda estiver úmido, se estiver molhado, aí você deixa a rega para um outro dia e verifica de novo o substrato, para poder garantir que você não vai ter nenhum prejuízo, que a planta não vai permanecer molhada e que ela está completamente seca para uma nova rega. Um fator que é muito importante é a questão do substrato estar sempre seco, que ajuda a gente nessa questão, é um vaso bem drenado. Além de um substrato bem drenante, é um vaso também bem drenante, com boa drenagem. Isso significa um vaso bem furado. Quando a gente compra vasos nessas lojas de planta, etc., às vezes eles não vêm com furos suficientes. É importante a gente furar para transformá-los em verdadeiras peneiras. Observe que eu procuro sempre vasos com bastante furos, mas às vezes o vaso vem com poucos furos, não o suficiente para a drenagem. E o que a gente faz? Fura mais. Esse vaso, por exemplo, ele vem com esses furos maiores e esses furos menores fui eu que fiz, para poder ajudar nessa drenagem. Então, a drenagem bem caprichada ajuda o substrato a secar mais rápido e isso contribui para a saúde da planta. Em relação ao horário, qual seria o horário mais adequado para fazer a rega das rosas do deserto? Eu prefiro pela manhã, bem cedo, quanto mais cedo melhor, porque quando você faz a rega pela manhã, o fator clima e tempo contribuem para que esse substrato seque mais rápido. E a rosa do deserto precisa de que o seu substrato seque para que mantenha a saúde das suas raízes. As raízes de alimentação, que são as raízes fininhas, se elas ficam muito tempo encharcadas, elas tendem a ter apodrecimento, a planta não se desenvolve, fica com caudex murcho, folhas amareladas, as folhas caem, porque a planta não consegue se alimentar de forma adequada. Faz a rega da rosa do deserto à noite, a tendência é que o substrato demore mais tempo para secar, porque o clima mais ameno, mais frio da noite, a rosa do deserto passa muito mais tempo para esse substrato secar, o que compromete as raízes, né? Porque o substrato molhado durante muito tempo no pezinho da rosa do deserto não é bacana para ela, não. Eu também não gosto de regar quando o sol está batendo com muita incidência na planta. Vamos dizer, o sol está muito quente e batendo na planta, porque isso fica quente o vasinho e tende a ficar, tipo assim, meio que cozinhar as raízes. É uma forma que eu considero que acontece, né? Então, eu evito fazer regas em horários muito quentes e à noite. Eu prefiro sempre as regas pela manhã para ajudar o substrato a secar mais rápido. Aí vem uma outra questão. Eu vejo algumas pessoas falarem sobre a água da rega. Eu uso basicamente a água da torneira, né? Eu rego minhas plantas com a mangueira, então eu uso a água da torneira mesmo e não tenho problemas. Mas eu sei e vejo em pesquisas que eu faço, em comentários de outros grupos que eu participo, que a água da chuva é uma água bem bacana para a rega das plantas, além de água de poço, desde que ela não seja salobra, também é uma água bem bacana. E em relação à água da torneira, essa água que a gente tem nas nossas casas, se você tiver a oportunidade de armazenar água em um balde, em um tonel, em um local que você possa deixar aquela água ali de um dia para o outro para poder o cloro evaporar, porque na questão da água da torneira, o cloro é que seria prejudicial.
Aí se você, ele tem uma evaporação muito fácil, então se você deixar de um dia para o outro essa água descansando, para no dia seguinte você utilizar para regar as plantas, é bem bacana. Eu uso ela direto da torneira, não tenho problema nenhum, mas se você tiver a oportunidade de fazer, é uma situação bem bacana para a rosa do deserto. Forma de regar. Eu rego vaso a vaso. Prefiro regar vaso a vaso, evitando molhar folhas e flores. Eu chego na beirinha do vaso com a mangueira aberta de forma bem delicada, assim, caindo bem pouquinha água, e vou na bordinha do vaso e rego toda a planta. Aí, para observar que encharcou todo o substrato. Quando a água escorreu, eu paro de regar. A água começou a sair por baixo do vaso, isso quer dizer que já molhou toda a planta. Mas eu procuro regar vaso a vaso. Eu considero que essa é a melhor forma de regar a rosa do deserto, porque ajuda a evitar a proliferação de pragas, né? Se a sua rosa do deserto estiver acometida de alguma praga, se ela estiver com algum fungo, e você tem mais de um vaso próximo, os vasos ficam muito próximos um do outro, 2 vasos muito próximos. Aí quando você está fazendo a sua rega, você joga água com chuveiro, com água muito forte, espanando água, regando assim por cima da planta e tal. O que acontece? Essa planta que talvez esteja acometida por alguma praga, algum fungo, no momento que você está fazendo a rega, aquela água que espirra, aquela água que espana, aquela água vai cair no outro vaso, no vaso que está ao lado. E isso ajuda a proliferação daquela praga. Então, se você vai lá e rega só naquele vaso, separadinho, vaso a vaso, evitando que essa água espane de um vaso para outro, isso é bacana para evitar esse tipo de contaminação cruzada. Mas se você tem uma quantidade muito grande de plantas que não dá para você ficar vaso a vaso, aí é uma questão de opção sua. Se a forma que você tem, se o único jeito melhor que você tem para regar suas plantas como é que se fala? Despejando muita água sobre elas, deixando chuveiro, a mangueirinha de chuveiro em forma de chuveiro para molhar muitas de uma vez só. Aí é a forma que você tem de melhor lhe proporciona a rega das suas plantas. É dessa forma que você vai fazer. Eu só estou dando uma sugestão apenas. Em relação à quantidade de água que você deve usar na rega. Como eu falei, você vai vir pela bordinha do vaso, regando. Quando você perceber que a água começou a sair por debaixo do vaso, pronto. Já é o suficiente, você já tem a certeza de que molhou todo o substrato, de que a planta vai receber a quantidade de água suficiente para ela começar a se nutrir, para ajudar ela a se hidratar. É importante destacar que essa é a forma que eu cultivo. É a minha experiência prática. Pode ser que o que se aplica na minha realidade não seja possível na sua realidade. Então, você deve testar as dicas e adequar a sua realidade, né? Às vezes, o que dá certo para mim não dá certo para você, porque cultivar não é igual a matemática, uma ciência exata, não é? Então, cultivar é você testar e adequar a sua realidade, aquilo que você se adequa melhor, aquilo que melhor lhe possibilita praticar. E vamos ficando por aqui. Obrigado por acompanhar o nosso canal. Deixe seu joinha caso tenha gostado do vídeo. Se você não curtiu, marca lá também. E deixa aí nos comentários suas dicas, sugestões, elogios, críticas, pois sua opinião é muito importante para o crescimento do nosso canal. Valeu?